Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte, Grupo Valdeir Batista, 35 anos, informando, comunicando, prestando serviço ao povo. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube, canal Blog do Roberto, ó o Tirineta aí, ó o R do Roberto aí, do doutor. Tem caba que não gosta não, né, de chamar de doutor? Eu não sou doutor, mas me chama, vou fazer o quê? Curta, comente, compartilhe. Vamos pro Tirinete. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos agora às principais notícias do dia. Com comentários objetivos no horário nobre do jornalismo. Vamos ao Tirinete de hoje. Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E o Brasil? O Brasil já não é mais uma democracia. A população ontem testemunhou o que o consórcio de imprensa Globo, CNN, Folha de São Paulo, Estadão chamou de golpe do judiciário. Ah, rapaz, estão começando a cair na real. Tomara que dê tempo ainda para alguma coisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o caba que mais soltou ladrão no mundo, rasgou a Constituição mais uma vez, dessa vez jogou no lixo e decidiu que o pedido de impeachment de integrantes da corte, que ele faz parte, né, também, ele integra também, agora pedido de impeachment contra eles, os cabas que nunca receberam um voto na vida, só pode ser feito pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público. As informações com Luciana Amaral. E você já pode deixar também o seu comentário pelo chat do YouTube, canal Blog do Roberto, pelo WhatsApp da Arari FM, 9185-1911. Luciana Amaral é da CNN Brasil. A liminar determina que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do Supremo. Até então, qualquer cidadão ou parlamentar tinha o direito de apresentar uma denúncia contra os magistrados. Gilmar considera que trechos da lei do impeachment de 1980 são incompatíveis com a Constituição de 1988. Pela decisão, a análise de um pedido de impeachment continua a ser tocada pelo Senado, mas passa a exigir o apoio de 2/3 dos senadores para avançar, e não mais maioria simples. Desde 2023, ao menos 46 pedidos de impeachment contra ministros do STF foram apresentados ao Senado, mas nenhum avançou. Mais da metade desses pedidos miram Alexandre de Moraes, relator do processo que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão e de outras ações sobre a tentativa de golpe de Estado de 2022. A liminar do Gilmar Mendes atende parcialmente a ações da Associação de Magistrados Brasileiros e do Partido Solidariedade, comandado pelo deputado federal Paulinho da Força, relator do projeto da anistia e próximo a ministros do Supremo. Agora, a decisão vai ser julgada pelo plenário virtual do STF, entre os dias 12 e 19 de dezembro. Parlamentares da oposição e do Centrão veem a medida como uma perda de prerrogativa e uma usurpação das competências do Congresso. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. A oposição já se articula para reverter a decisão por meio de uma PEC que garanta que qualquer pessoa possa apresentar pedidos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte. Também voltaram a ganhar força propostas para acabar com decisões monocráticas e para estabelecer mandatos para os ministros do Supremo. Às 7h08, opinião. Como eu faço, né? Eu só vou escutar agora os cabas de esquerda. Vou escutar WW William Vac da CNN, os cabas da Globo News, hoje eu vou botar 3. Vou botar Leandro Oliveira, Valdo Cruz e outro aí. O outro que eu vou escutar vai ser um de cada vez, evidentemente. Joel Pinheiro, da Globo News também. Então, mas o primeiro é o Tampa, da CNN. WW, William Vac, o que é que tu acha, William, dessa
canetada aí de Gilmar Mendes, que vocês estão chamando de golpe. Agora, nem mais o Senado mexe com o Supremo. Agora só o PGR, o Procurador-Geral da República, pode pedir impeachment de um ministro do STF. E para o impeachment andar, bastava a maioria simples no Senado. Agora, para tudo isso chegar ao final, vai ter que ter 2/3. Tudo isso foi decidido numa canetada do ministro Gilmar Mendes. Na prática, o Supremo está se blindando para o que acredita que vai ser uma grande vitória de centro-direita nas eleições do ano que vem, com uma composição ainda mais nutrida no Legislativo, Câmara e Senado, das forças políticas que hoje são de oposição. Parte delas tem como objetivo declarado destituir ministros do Supremo. Alexandre de Moraes é o principal alvo. Ocorre que a proteção que o Supremo quer para si significa uma profunda agressão do ponto de vista do Legislativo. Na forma de uma decisiva ação, essa liminar, para desequilibrar ainda mais em favor do Supremo a relação entre os poderes. O pano de fundo para essa disputa política é gravíssimo, eu reitero, é muito grave. O Supremo enxerga nas posturas do Legislativo apenas um avanço para cima do dinheiro público e medo de investigações dos parlamentares sobre corrupção, tudo isso disfarçado de política. Uma boa parte do Legislativo, uma parte maior que o bolsonarismo, bem maior, enxerga no Supremo uma instância política interferindo nos outros poderes, protegendo o Executivo, perseguindo críticos com medidas de exceção. Juntas, o que é a politicagem cotidiana e o que é realmente o choque institucional estrutural de longo alcance, esses dois fatores, o curto e o longo, criaram uma crise permanente, na qual não se vê possibilidade de normalização. A sensação que se cria é a de que não há mais acertos possíveis duradouros, eu reitero, duradouros, no que é uma clara luta pelo poder. Talvez, eu sou obrigado a deixar um tom especulativo o final desse editorial, talvez o desfecho venha só com uma grande crise, mas aí as consequências são imprevisíveis. Grandes crises como aconteceu aí em países que viraram ditadura, não, William? Ninguém sabe aí a consequência. Mas eu não entendo de nada, quem entende é os cabas da Globo, rapaz, da Globo News. Vamos ouvir agora Valdo Cruz, ele é formado em Direito, é constitucionalista, o homem é tampa, o homem é top. Fala, Valdo, Globo News. Pode até discutir a decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, em relação... Como é que você não permite que um cidadão comum entre com um pedido de impeachment de um ministro supremo, mas você permite de um presidente da República? Não me faz sentido, né? Bom, o presidente da República é a autoridade máxima do país. Se ele está submetido a uma abertura de impeachment por uma pessoa comum, por que o ministro do STF também não? Eu imagino que o ministro Gilmar Mendes saiba disso. Ele dá uma interpretação muito mais ampla, política, né, do que já acontece no mundo e no Brasil, para justificar a decisão dele. Mas eu tenho uma suspeita, Andréia, que o objetivo está aí no quórum. Tem uma suspeita. Esse aí é o Valdo Cruz, o homem aí é mestre em Direito. Vamos ouvir mais um da Globo sobre a canetada, o golpe do Judiciário. Eu já venho falando isso aqui já há 5 anos, né? Mas disse, Roberto tá doido, tá aí. E eles vão avançando, tomando a prerrogativa do Senado, da Câmara dos Deputados. Na época de Bolsonaro baixava o imposto, o IPI lá da Zona Franca de Manaus, como baixou, e Xandão dava 48 horas para ele explicar, e terminou derrubando, né? O decreto que baixava o imposto lá na Zona Franca de Manaus, o Xandão, desde aquela época já, eles estavam usurpando o poder do Executivo. Hoje não, só está usurpando o poder do Legislativo. Ninguém vê dar 48 horas para Lula explicar qualquer coisa, né? Ninguém vê isso aí não. Mas há 3 anos atrás estavam usurpando era o Executivo e o Legislativo, né? Mas eu não entendo de nada, quem entende é o Leandro Oliveira. Leandro Oliveira é da Globo News também. Fala, Leandro.
Doutor Leandro. Existem regras para que esse tensionamento possa acontecer, mas a democracia brasileira vai dando sinais de que ela não está funcionando da melhor forma do ponto de vista institucional. A gente tem um presidente que tenta escolher um ministro do Supremo que pode ser mais afável a ele, pode protegê-lo. A gente tem um Congresso que tenta passar uma legislação para blindar a ele, Congresso, e agora tem o Supremo que também tenta modificar a lei, exacerbando as suas competências também para blindar a ele, Supremo. Ou seja, se todo mundo estiver blindado dentro de um regime democrático, esse regime democrático, não sei se pode mais ser chamado de regime democrático, porque o tensionamento institucional, a fiscalização dos poderes entre si é parte da dinâmica democrática. É por isso que os poderes têm que conversar, têm que negociar, têm que dialogar, têm que discordar, têm que tensionar. Isso faz parte da democracia. Eu já venho falando isso aí. Agora que vocês estão caindo na real, depois de 4, 5 anos, depois que Dias Toffoli mandou censurar a revista Cruzoé, porque estava lá o nome dele na lista de propina da Odebrecht, amigo do meu pai, era o codinome lá, que diziam que era dele, mandou censurar a revista, botou o Alexandre de Moraes como relator, de forma sem sorteio, sem sorteio. E aí está aí Alexandre de Moraes até hoje. É o chamado inquérito do fim do mundo, Não tem fim, bota qualquer um no meio dele. Botou até Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele botou nesse inquérito. Agora André Janones, que mais passava fake news aí aqui no Brasil, ainda passa, tá lá. Mas eu não entendo de nada. Vamos ouvir mais um agora sobre o golpe, a canetada de Gilmar Mendes, que jogou a Constituição no lixo, para fechar aqui esse assunto. Quem vai falar é Joel Pinheiro, também comentarista da Globo, viu? Globo News. Fala, Joel. Olha, se a discussão lá atrás da PEC da blindagem gerou tanta indignação, essa ADPF da blindagem não deveria gerar menos indignação, porque se trata, em última instância, do mesmo tipo de movimento. Um dos poderes centrais da nossa República está tomando medidas, e no caso aí, mudando a lei de impeachment, para dificultar, para não dizer impossibilitar o impeachment de ministros do Supremo. Existe uma lei sobre o impeachment. Quem que muda uma lei? É o Congresso Nacional. O que a gente está vendo aqui é um caso extremo de algo que o Supremo é frequentemente acusado, que é usar o seu poder de interpretação da Constituição para basicamente reescrever, e da lei, para basicamente reescrevê-la ao seu bel prazer e segundo o seu interesse político, porque é isso que foi colocado aqui. O horizonte dessa mudança que o Gilmar Mendes coloca na decisão é da eleição do ano que vem, em que parece bastante claro que, a presidência ninguém sabe para que lado vai, talvez Lula seja o favorito, mas não há certeza. Quanto ao Congresso e quanto ao Senado, a chance de ter um crescimento expressivo da direita é muito alta, e é contra isso que ele está se protegendo, ou seja, um ato político que exacerba completamente as funções do Supremo Tribunal Federal, que não é criar a legislação, é interpretá-la, e que é tomado agora sublinhando, enfatizando um fato que se torna cada vez mais difícil de negar e que é sempre trazido por quem quer o impeachment do Supremo, que agora vão ficar com um discurso fortalecido, que é, olha, o Supremo é intocável. O Supremo faz e decide aquilo que ele quiser e ninguém, na prática, pode fazer nada contra. E se levanta uma possibilidade, e digamos, impeachment do Supremo, um tema que a gente ouve falar há tanto tempo, nunca aconteceu. Resta uma pergunta que ia ser feita também. A gente, nos últimos dias, semanas, tem se discutido muito a questão da autocontenção do Supremo, Bolsonaro foi preso, acabou toda a trama golpista, então se discute muito, será que o Supremo vai se autoconter? A votação em plenário dessa decisão do Gilmar Mendes vai nos dar uma ideia do quão realista ou não é esperar qualquer tipo de autocontenção do Supremo. Vocês assumiram aí já de alguns dias, que o Supremo é uma corte política, Estão fazendo política, tem gente usando o Supremo aí para perseguir os adversários políticos. Ainda bem que vocês estão reconhecendo tudo agora, tá? Caiu a máscara da grande imprensa brasileira. Reconheceram que, Bolsonaro foi preso, agora volta pro seu lugar, volta pra caixinha. Aí os cabas estão botando pra arrombar mais ainda. Agora é que eles vão botar pra arrombar depois que prenderem Bolsonaro, vai chegar na vez de vocês aí, no rojão que vai, de nós, 7h18.
Aqui pelo chat tem Genil da Conceição, Araripina, Joaquim Neto e Araripina. Um abraço, Joaquim, bom dia. Jason Vortes tá dizendo, bora, quintou. Bora, Jason. Tem Genilson Sena. Ele tá dizendo, e a Zona Franca não é já sem impostos? Pois é, mas o IPI, que é os produtos industrializados, ia ser zerado, tudo, né? E aí o Xandão não deixou, não. E agora com Lula, o Lula aumentou o imposto, o IOF, aí, através de decreto, o Legislativo derrubou o decreto de Lula, que é executivo, e aí chamaram o Xandão. O Xandão pegou e disse, não, é pra botar imposto mesmo. Quem diabo é que entende um caba desse? Uma hora ele derruba, vota contra para derrubar imposto, e agora ele vota a favor para aumentar imposto. É desse jeito aí que o Brasil está funcionando, né? O Genilson Sena disse, não é o STF que é o guardião da Constituição? Pois é, na teoria era, né, Genilson Sena? Na teoria é, mas ele é quem está rasgando a Constituição. E faz tempo, não foi ontem com Gilmar Mendes só não, viu? Desde a época que Dilma foi empichada, que era para ter ficado sem os direitos políticos, desde aquela época que eles rasgaram a Constituição. Gilvanete Lima disse que Raquel é a melhor governadora. Alexandre Gonçalves, bom dia, Roberto, eu estou em Água Branca, no Piauí, assistindo o programa. O Derek José, como sempre, junta Michele, Tarcísio, botou Micheque, né? Tarcísio, quem for é P em 2026, né? Lula de novo. É o Derek José. Genil da Conceição, um abraço para você. Pelo WhatsApp da Arari FM, tem Leonardo Batista. Bom dia, Roberto. O golpe foi iniciado quando Fachin soltou Lula, condenado por 12 juízes em 3 instâncias. Foi muito mais do que 12, viu, Leonardo? Muito mais do que 12. 12 foi só lá no Tribunal Federal, lá foram 5, né? Lá em Porto Alegre, no TRF2. Mas aí teve 8 do STJ. É isso mesmo, 8 com 5, 13, com mais o Moro, que foi da primeira instância, foram uns 14 ou 15 juízes. Pois é. E aí soltaram o homem, começou aí mesmo. A Meire da Vila Três Vaqueiros mandou áudio, daqui a pouco a gente coloca. Vamos partir para outra informação. 7h21. 7h21 em Pernambuco. E aí, rapaz, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, indicado por Lula, amigo, né, de Lula e advogado da União, geral da União, Messias pediu para Gilmar Mendes reconsiderar sobre o impeachment de ministros do STF. Será que Gilmar vai dar ré para trás a pedido? Um pedido de Messias é um pedido de Lula, né? É o advogado-geral da União. Vamos à informação com Eudo Brito. Bom dia, Brito. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. O advogado-geral da União, Jorge Messias, pediu ao ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, para reconsiderar a decisão que torna exclusiva a autoria da PGR, Procuradoria-Geral da República, para pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A manifestação foi protocolada nesta quarta-feira, dia 3, na ação que trata sobre o dispositivo da lei do impeachment. Messias é chefe da AGU, Advocacia Geral da União, e foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para ocupar vaga no Supremo. A medida ocorre em meio a resistências dos senadores pelo nome de Jorge Messias, que precisa do aval do Senado. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eudo Brito, para o Araripina, gente. Obrigado, Eudo. Vamos ver se Gilmar Mendes vai dar ré para trás aí, né? Eu só sei o seguinte, quem estava dizendo que o golpe ia acontecer, né? No mandato anterior, o golpe está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Aliás, já vem acontecendo já há 3, 4 anos atrás. Né? Por parte de quem? Do Judiciário. Junto com quem? Com o Executivo hoje. 7h23. Vamos lá. E o caba não pode nem ir pra rua mais não, pra protestar, porque se for 14 anos de cadeia, tem peste aqui vai. Ditadura é assim mesmo. Tem lugar que manda passar o tanque por cima,
Tem lugar que manda prender e deixa o caba morrer lá, como aconteceu aqui no Brasil com o Clezão. Tem lugar que bota a mulher 14 anos na cadeia porque pichou lá uma estátua com batom. Depende da ditadura, né? 7h23. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso por vazar informação da operação contra a facção Comando Vermelho. Informações com Robson Moreno. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia para você, amigo ouvinte. Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALEGE, foi preso preventivamente nesta quarta-feira, dia 3, pela Polícia Federal. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Unha e Carne. Bacelar teria vazado informações sigilosas da Operação Zargum, que resultou na prisão do deputado estadual TH Joias, sem partido. Segundo a corporação, há provas robustas de que Bacelar vazou informações sigilosas, o que teria prejudicado as investigações que tem como alvo a cúpula do Comando Vermelho, CV, e suas conexões com agentes públicos. E essa notícia que você acaba de ouvir aqui no Araripina Urgente tem o oferecimento especial de Prime Ópticas. Lembramos que hoje, quinta-feira, tem atendimento oftalmológico. E nessa reta final de ano, na Prime Ópticas, comprando um par de lentes da marca Roya, que é tecnologia japonesa, você ganha o segundo par totalmente de graça. Tá esperando o quê? Vem já pra Prime. Estamos na rua José Barreto de Souza Sombra, no centro da cidade. Prime Ópticas, o melhor com o menor preço você encontra sempre aqui. Obrigado, Robson. 7h25. E aqui para fechar esse bloco tem aqui a opinião do ouvinte Francisco. Só tem Francisco, né? O telefone dele é 63, o código de área é 63, deve ser lá de Brasília, né? 63, aquela região lá. Ele participou ontem aqui. Aí o Francisco colocou o seguinte: bom dia, Roberto Gonçalves. Gilmar Mendes colocou o Senado no lugar dele. O Senado quer maioria para oprimir os ministros. É mais esperto do que o outro, é um mais esperto do que o outro, disse ele. Pois é, Francisco, só que o STF não recebeu nenhum voto, nenhum desses ministros recebeu voto, e o Senado recebeu. O Senado é quem faz a lei, está na Constituição, né? 7h26, intervalo, já de volta. A gente vai colocar também a opinião pelo chat do YouTube, canal Blog do Roberto, que tá bombando aqui. Genilson Sena, tem o Alexandre, Gerson Voches, o meu amigo Joaquim Neto, a Genilda, todo mundo participando. Deixa o seu joinha, o seu like, que isso ajuda aí o YouTube a jogar o nosso vídeo para mais pessoas. Intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.